Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito. Vamos para mais um vídeo aqui, né, mais um bate-papo sobre alguns conceitos do Budô, né, da sua filosofia e também de algumas diferenças culturais entre aqui o Brasil e o Japão. No Budô a gente tem um conceito muito interessante que é o Otagai, né, que a gente pode traduzir de forma livre como sendo mútuo ou recíproco. E é um conceito extremamente importante dentro da prática, principalmente quando nós pensamos que estamos praticando com uma outra pessoa, né? Então, esse Otagai, ele, na verdade, ele tem o princípio, né, de termos total respeito, né, principalmente pela outra pessoa, aquilo que a gente está praticando. Então, treinarmos firme, né, rígidos, simboliza exatamente esse respeito para o que eu tenho com essa outra pessoa, né? Porque eu estou demonstrando, né, para essa pessoa que ela tem tanto poder, né, tem tanto força de vontade de estar ali, né, que o meu respeito é exatamente eu não deixar por menos, eu ter que demonstrar também, né, o meu treinamento exatamente com essa mesma rigidez, né? Então é muito importante, né, para que quando estejamos treinando, né, ou quando nós estivermos, né, em grupos, né, não demonstrarmos, né, nenhum tipo de postura incorreta, né? Eu sei que nos dias de hoje, né, as pessoas podem pensar, puxa vida, mas principalmente quem treina à noite, teve um dia né, estressante, cansativo, mas é importante demonstrar que, apesar de tudo isso, nós devemos sempre mostrar respeito para com os outros, né? E de repente você está numa postura ali desleixada, né? Às vezes até com uma certa razão, você está exausto, cansado, mas principalmente você está demonstrando um certo desrespeito para com a outra pessoa, né? Porque nós não sabemos, mas a outra pessoa pode estar tão exausta quanto nós, e ela de repente ela está precisando exatamente de um treinamento, né, disciplinado, rígido, exatamente porque pode ser que ela esteja em busca exatamente de revigorar exatamente as suas forças, as suas energias, né? Então é super importante, né, ter em mente, né, esse conceito do Otagai, né? É uma palavra que nós usamos bastante em aula, né? Otagai nirei, né? Então a demonstração de respeito para com o outro, e isso se deve sempre em qualquer exercício, né, que estejamos fazendo em grupo, né? Nós devemos sempre estar pensando também, né, nesse respeito para com a outra pessoa. E isso, obviamente, se estende para a sociedade como um todo, para a sua família, para a escola, para o seu ambiente de trabalho, né? Se nós não tivermos esse conceito, esse intuito de estarmos sempre pensando no próximo, né? Nós temos muito, na verdade, a gente tem muito mau exemplo, né? No nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas pensam muito em si mesmas, né? Então, por exemplo, um exemplo bem fácil, né? Parar em lugar proibido, estacionar em vagas que não sejam de idosos ou de deficientes, né? A pessoa às vezes está buscando uma vaga, né? Ela está ali, precisa parar o carro, mas nada justifica ela parar o veículo num lugar proibido, não é? Mas é só 5 minutos, né? Não importa, porque exatamente naquele instante na qual ela parou no local que não era dela, pode ser que a pessoa que realmente, né, esteja necessitando daquela vaga possa precisar parar ali e não vai poder, exatamente porque você está parado no lugar que não devia, né? Então acho que a pessoa precisa, antes de fazer qualquer coisa, ela precisa antes pensar se ela não está atrapalhando ou mesmo prejudicando outra pessoa, né? Esse é o princípio básico do cidadão japonês, né? Isso também dentro do Budô, né? Mas também para as pessoas comuns, né, no Japão, né? Todo mundo ali está sempre preocupado se a ação que ela vai fazer não está prejudicando direta ou indiretamente qualquer pessoa, né? Então é uma preocupação constante, né, das pessoas, né? E eu acho que isso é muito bom para um convívio de sociedade, né? Então o que a gente aprende, né, o que a gente tenta transmitir aqui no dojo, né, eu sempre peço para que
os alunos também tentem, né, levar isso como exemplo, né, até porque o aprendizado, né, o ensino, ele precisa ser sempre baseado em exemplo. Não adianta nada ficarmos discursando sobre devemos fazer as coisas de forma correta, sendo que nós mesmos não fazemos. Então isso, né, não deveria e não pode ser feito desta forma, né? Então isso tem que ser feito sempre através do seu próprio exemplo, né? Então jogar papel no chão, né, parar em local proibido, enfim, tudo que nós, né, por consciência, né? Não estamos falando nem de lei, estamos falando de consciência. Tudo aquilo que nós temos consciência de que é errado, nós mesmos não devemos fazer. Independente se tem alguém olhando ou não, né? É importante que nós tenhamos sempre isso em mente, que por consciência nós devemos sempre dar o bom, né? O melhor exemplo, né? Então essa situação do Otagai é uma coisa muito importante, né? Eu acho que é um dos princípios dentro do treinamento de Budô que dá suporte, né, para que possa se conviver, né, numa sociedade respeitando o outro e, obviamente, tendo respeito do outro, né? Então, eu acho que esse é o princípio básico, né, de um ensinamento tão comum, né, dentro do dojo, né, mas que traz frutos importantíssimos, né, quando a gente fala de uma sociedade onde a gente vê tanto desrespeito, né, nos dias de hoje. Eu queria saber de você também, o que você acha, né? Isso é um conceito importante ou, de repente, isso já está de uma forma tão, né, desrespeitosa que isso talvez não adiante nada. Estamos aqui, pode dar a sua opinião, obviamente dentro do padrão de educação, mas eu queria saber, né, ou qualquer outro assunto, né, que você queira deixar aí no comentário, né, eu sempre vou estar dando uma olhada, para a gente estar debatendo, né, até algumas diferenças culturais, né, que a gente tenta aplicar dentro do Budô, dentro da arte marcial, né, mesmo sendo diferente, né, para as pessoas que praticam aqui, né? Então, deixa o seu like, faça todo o que precisa fazer aqui no YouTube, né, deixar o like, se inscreva aqui no canal, que é um canal pequeno ainda, o canal do Dojo, né, mas é sempre importante, né, você estar inscrito para a gente poder cada vez mais, né, talvez a gente debatendo aqui essas ideias, a gente possa levar isso para mais pessoas e quem sabe, né, a gente consiga de repente pelo menos um pouquinho melhorar essa sociedade, né, na qual nós vivemos. Então, um abraço e até o próximo vídeo.